Sejam muito bem-vindos ao nosso BastaCast, um programa que é um pedido de socorro, de luta, um grito de socorro para muitos que precisam de voz. Estamos aqui hoje, vamos falar com a nossa querida Raquel Cantarelli, uma mulher, uma mãe que luta todo dia pelas suas filhas, as lindas Júlia e Bela. Raquel, muito bem-vinda. Obrigada. Para mim, né, desde que eu te conheci a primeira vez, você nos procurou e ver, né, foi naquele dia fatídico de que suas filhas estavam sendo levadas. Desde aquele dia que você me pediu ajuda, eu quero, né, estar com você e disponibilizamos, né, todo o nosso carinho, solidariedade. Conversamos aí um pouco, né, do que é a luta por justiça no nosso país. E queria abrir, né, esse programa, né, esse BastaCast. Tem esse espaço como apoio, assim como outras famílias, outras mães que lutam todo dia, para você falar um pouco da sua história. E o programa está aberto aqui para a gente falar da sua luta e o que nós podemos, né, como brasileiros, como cidadãos, fazer, né, para conseguir que as suas filhas voltem e estejam no lugar que elas nunca deveriam ter saído, que é o seu lado como mãe. Se Deus quiser. Daniel, eu que agradeço a oportunidade, a abertura. É um trabalho muito, muito bonito que você vem fazendo. E eu queria te dizer que nesse momento que a gente está frente a frente, dizer que eu sou muito grata a você, a associação, a sua luta. Eu costumo dizer para todo mundo o quão importante você foi para mim no início. Eu espero que essa sua luta seja tão importante para outras pessoas assim como está sendo para mim. E a sua luta sempre me inspirou muito. Obrigado. Muito. A força que você tem para lutar pelo seu filho. Eu costumo dizer assim, é triste, né? A forma como você perdeu o seu filho. É inimaginável, assim, sabe? Mas a força que você continua tendo dia após dia para estar lutando por justiça, para estar honrando o nome do seu filho, foi uma das coisas que mais me inspirou, porque nos primeiros dias, assim, eu queria desaparecer, eu queria sumir, eu queria cavar um buraco, assim, na minha cama e ser enterrada. Se trancar, né, e sumir, não sabia o que fazia. Não sabia. Completamente desamparada. Engraçado, Raquel, eu estava falando há pouco com uma promotora, né, hoje existe no nosso país um movimento do Ministério Público Nacional, né, para as vítimas, porque quando acontece algo como aconteceu com você, primeiro que a gente nunca está preparado, ninguém está preparado, e não sabe o que fazer, não sabe quem procurar, se procura o Ministério Público, se procura a delegacia, aonde que eu vou procurar apoio. E foi importante, né, você não se calar, né, a sua luta por justiça, ela é digna, ela é idônea, é uma luta de uma mãe, de uma brasileira que está aí tentando falar de algo tão terrível que aconteceu com você, né, e hoje eu estava lendo, né, um pouco mais sobre o assunto, né, seu amigo é engenheiro, parece que em 10 anos já são 2.000 mulheres, né, famílias que passaram pela mesma situação, né? Aí você me trouxe até um número recente, acho que são 300 só no Brasil atualmente, acho que são mais de 300 assim registradas. Registradas só no último ano, não é isso? Só que, não, assim, nesse momento, né, de casos abertos, parece que são 300 mulheres. Entendi. É um número expressivo, né? E grande maioria delas caladas, em silêncio, com medo da exposição. É um ato, assim, de muita coragem, né? A gente expor toda essa situação, vir contar uma coisa tão íntima, tão difícil, e se expor dessa forma e gritar, às vezes num momento que a gente não tem nem força. E como eu vinha dizendo, assim, essa força que você tem, né, me deu uma coisa, assim, que eu falei assim, meu Deus, esse pai, ele perdeu tudo pra ele, né? E assim, nada, assim, é difícil dizer isso olhando para você, mas nada do que você faça vai trazer seu filho de volta. E mesmo assim você continua lutando e honrando o nome do seu filho. E eu coloquei na minha cabeça naquele momento, eu falei, não, eu não vou me entregar,
Porque as minhas filhas não morreram, apesar de eu estar vivendo na minha casa um luto de 2 crianças vivas, que eu ia procurando cada cheirinho, cada brinquedinho, cada coisinha para poder sentir elas, parecia que elas tinham morrido, eu pedindo assim, tira isso de dentro do meu coração, minhas filhas estão vivas e elas estão buscando, esperando por mim. Então, assim, a sua luta é uma luta bonita, né, que você criou isso, um propósito de vida. E eu falei assim, não, eu não vou me entregar, eu preciso que as minhas filhas saibam e que vejam que a mãe dela está lutando por elas, né? Eu lembro você me falar também assim, que você daria absolutamente tudo que você tem na vida e trabalharia o resto da sua vida como escravo para ter um último abraço do seu filho. Eu nunca esqueço isso. O Leniel, ele me ligou, a gente se falou no dia que aconteceu, no dia seguinte, me deu uma força absurda, eu sou muito grata por essa força, muito mesmo. E quando você me falou isso, eu falei assim, não, as minhas filhas, elas estão lá, e eu posso dar esse abraço nas minhas filhas. E vai dar. Então, eu vou dar, você vai dar. Se Deus quiser. Então, a minha luta, ela começou daí, de ver esse propósito. Eu falei assim, não, o Leniel, ele foi atrás, ele lutou, ele batalhou, ele criou uma lei com o nome do filho dele para ajudar outras crianças, para proteger outras crianças. Então, com isso, eu falei assim, eu não vou me calar. Eu não vou me esconder, eu não vou calar minha voz, eu não vou... Porque as minhas filhas precisam disso, elas têm a mim para proteger elas. E por algum motivo eu precisei gerar elas, Deus me deu elas para serem geradas no meu ventre, sabendo que eu teria essa força para lutar por elas. E é isso que me dá assim força, porque eu acho que você mais do que ninguém, né, consegue dizer assim, a gente precisa renovar nossa fé e nossa esperança todo dia após dia, se renovar de força, se encher de força. E assim, histórias como a sua, de força, né, de superação, inspiram a gente. Eu espero do fundo do meu coração que essa minha luta, essa minha força também possa servir para alertar muitas outras pessoas, para ajudar outras crianças também, e que outras mulheres tenham essa voz de falar, porque, como eu falei, assim, eu conheço 5 casos, ou 6 casos de mães, mas tem mais de 300 mulheres passando por esse tipo de situação, que perderam seus filhos, que são chamadas as mães de Aia. Você conhece esse trabalho das mães de Aia? Conheço. Podia falar um pouquinho sobre esse trabalho? Acho que hoje saiu, né, essa semana, né, saiu uma matéria recente aí sobre as mães de Aia, que é uma luta, é um grito de luta dessas mães, e você hoje é uma mãe de Aia. Como é para você saber, né? E se essas mães de Aia e esse tipo de apoio você já está tendo? Sim. Eu queria dizer assim que eu costumo dizer, existe esse movimento mãe de Aia, mas eu tento não me chamar de mãe de Aia. Eu costumo dizer, eu não sou mãe de Aia. Eu sou mãe da Júlia e da Isabela. Sim, amém. Sabe? E é isso, eu não me permito ser chamada de mãe de Aia. Existe esse movimento de Aia, de mães que passam por esse processo doloroso que é o processo de Aia, e que é difícil demais. Existem muitas mulheres que estão passando por esse problema atualmente, que já passaram, perderam seus filhos por conta dessa convenção, desse tratado internacional. E tem essa organização chamada Mães de Aia, que é um grupo de mulheres que se uniram para prestar esclarecimento, apoio, suporte jurídico, emocional, psicológico, e dar informações, né? Porque é um meio, assim, ainda um pouquinho explorado. Inclusive, é difícil você encontrar advogados especialistas que conheçam exatamente sobre a convenção, porque é um meio muito... O direito internacional, ele é uma área... vasta, né, mas com poucos profissionais qualificados, e a gente encontra muita dificuldade, né, nessa área, até pelo ou tamanho de profissionais que precisam estar lá ou estar aqui, ir, né, em outros países, ou e conhecer da legislação que é característica de cada país, né. O Brasil, ele é signatário, né, ele assinou, né, com relação à Convenção de Haia. Não sei se todos aí que saibam o que é a Convenção de Haia, mas a gente poderia até falar um pouco, a Convenção de 1980, né, que o Brasil assinou com relação ao direito internacional de criança, não só criança, mas mercadoria, tudo com relação a filhos, né, que são de mães aí que foram lá fora
e que estão aí, que vieram para o Brasil, né, que são de brasileiros ou vale para qualquer tipo de país, né? E no relação do Brasil hoje, por isso que a gente tem aí as mães de aia, né? Que é com relação às mães que tiveram seus filhos lá fora, né? Tiveram seus filhos em outros países e vieram para o Brasil com eles por agressão, ou porque eram violentadas, sofriam violência doméstica, né? E estão aí no Brasil hoje quase que um pedido de socorro para o nosso país, né, de apoio, e muitas, infelizmente, não a tem. Eu digo assim, a Convenção de Haia, ela é importante. A gente não pode olhar a Convenção de Haia como algo ruim, que tira filhos de mães. A Convenção de Haia, ela é extremamente necessária. Até pro outro lado também, né? Porque podem ser mães brasileiras, casadas com não nacionais, que pegam filho, assim como tem casos, né? E vice-versa. Então, a Convenção de Haia, ela vai ser favorável nesse lado também. O que a gente espera, o que a gente pede é uma melhor interpretação e um melhor cuidado na aplicação da convenção e nas situações de exceção, porque existe a Convenção de Haia que fala sobre a repatriação dessas crianças ao país de residência habitual, né, imediatamente, para que não haja perdas dessa criança, né, sobre a subtração, sair de um país onde ela tem a residência habitual, onde ela tem o contato com aquele genitor que foi abandonado, que ficou para trás, a cultura, a língua, a escola, o país, e ser subtraída para um outro país. Então, esse tratado, ele preza, né, pela repatriação da criança para que não haja perda, sempre preservando o melhor interesse do menor. É como eu entendo. Não é para proteger os países ou para proteger os pais. O principal é a proteção à criança. A criança, isso. E é para isso que é o nosso foco. Então, para isso que existe a Convenção de Haia. E existe tem um artigo 13 que fala sobre a exceção de que esses países não são obrigados a repatriar a criança em situações onde a criança foi submetida ou será submetida a algum tipo de risco psicológico ou fixo, né? Violência. Exatamente. Só que não define muito bem qual tipo de violência. Não é definido. E nem os riscos, né? Exatamente. Então, ele é bem abrangente. Sim. E isso, teoricamente, pode ser positivo. Porque cada país pode interpretar da sua forma, de acordo ali, pode ratificar, de acordo como entende aquilo ali, onde vai ser explorado toda aquela situação pelo judiciário, né? Pelo país, por quem for julgar. E isso teoricamente é muito bom, porque tem uma abertura, mas fala sobre a criança. Inclusive, a gente tem falado ultimamente, e foi comentado sobre isso na reunião que teve de Haia, recentemente, tem 2 semanas atrás. Você foi, né, a Brasília, né, nessa Não, eu fui em Brasília, teve uma reunião lá no Senado Federal, das Mães de Haia, mas a cada 5 ou 7 anos, acontece na cidade de Haia, na Holanda, nos Países Baixos, essa convenção onde todos os países signatários se reúnem para falar sobre melhorias, entender como está essa convenção. Da própria convenção, né? Melhorias convenção anual, isso. Isso, um debate entre todos esses países, e aconteceu recentemente, há 2 semanas atrás, né, lá na Holanda. O que foi discutido? Novidades em relação ao que foi falado? Uma coisa que tem sido falado bastante é a inserção da violência doméstica contra a mulher como uma exceção também da repatriação da criança. Porque a convenção, ela fala somente sobre a violência contra a criança. E existem mulheres hoje em dia, Leniel, que sofrem violências graves no exterior, de violência doméstica, essa mãe. E a convenção vai não protege. Exatamente. Entendeu? Vai vir sozinha? Exatamente, jamais. Jamais. Então, essa criança, hoje, na situação atual, como está acontecendo, essa mãe, ela pode ter sido vítima de tentativa de feminicídio, pode ter sido esfaqueada, ter medida protetiva contra ela, mas chega aqui no Brasil porque ela foge daquela situação de violência, e ao chegar no Brasil vai ser julgado, e a Convenção de Haia não fala sobre a mulher, ela fala sobre a criança. Então, assim, se não houve violência contra a criança, essa criança vai ser pegada de uma maneira, assim, abrupta, imediatamente ser levada e ser colocada nas mãos do agressor. Que é um grande absurdo, né? É um absurdo, né? Aí eu vejo que muitos desses casos, muitas dessas 300 atual, né? Esses pais, essas mães que vieram e estão, né, se enquadrando, começam a surgir um termo sobre sequestro internacional. Agressivo demais.
né, esse termo, né? Estão querendo mudar sobre isso, parece que já não está sendo chamado de sequestro internacional, então está nesse momento de troca, porque o Brasil trata... Mas quando eu leio os jornais... É sequestro. Quando eu leio os jornais, vamos falar do seu caso, vamos falar dessas 5 que você conhece, a gente começa a ver lá... Raquel Cantarelli falando sobre sequestro internacional. Um termo agressivo demais com relação ao que você viveu, né? Do que você... Ninguém sabe o que você viveu lá naquele país, né? Na Irlanda, né? Nesse caso, com as suas filhas dentro da sua casa. Um pedido de socorro. Quantas vezes você ligou para o país e não tinha ninguém por você? Você não era cidadã, né, irlandesa. E aí, como é que você faz? Você fica dentro daquele cenário de agressão, né? Você fica lá naquele cenário sofrendo violência, você como mulher, né, nesse caso, ou vendo seus filhos sofrendo, ou um ou outro, e continuar lá só porque elas nasceram na Irlanda. Nossa, se a Irlanda não te protege, vamos falar, né? Eu preciso sair desse país. Exatamente. E foi isso que aconteceu, né, Raquel? Existe uma situação muito, muito difícil em países lá, que é a situação da xenofobia. Eu não sabia que era assim. Eu não fazia ideia que a xenofobia era tão... Sabe, não, entendeu? Ninguém sabe. Na verdade, a gente vê aí muitos brasileiros... Agora, essa semana, um familiar meu tá indo para Portugal, né? Muitos brasileiros começam a se aventurar ou pensar, né? Estamos numa crise horrível no nosso país, vamos lá para Portugal, vamos para Irlanda, vamos para Inglaterra e tudo mais. Não tô aqui criticando quem tá fazendo, até porque cada um sabe, né, onde o calo aperta e as possibilidades, né? Mas é preciso informar também para que as pessoas saibam o que pode acontecer. E quando a gente vai como turista, é uma coisa. A partir do momento que você precisa utilizar os serviços, né, de proteção e tudo mais, você vai ser visto como uma não nacional imigrante, utilizando os serviços dele. E essa ajuda não é efetiva para não nacionais. Não é, não adianta, assim. Não é eu que estou falando, hoje, né, eu recebo diversos relatos de diversas pessoas. Eu estive em contato, fiquei um tempão numa reunião com a Embaixada da Irlanda, né, e assim, o que foi relatado por mim, falaram, Raquel, o que está acontecendo de casos de brasileiros... Números. Assim, é gigantesco. Eles estão entrando com ações... E ninguém falando sobre isso, né, Raquel? Ninguém falando sobre isso. A gente sempre acha que tudo o que acontece lá no exterior é maravilhoso. E não é exatamente assim, né? Eu costumo dizer assim, eu amo o meu país. Nossas leis, elas são maravilhosas. Elas, às vezes, precisam ser melhor aplicadas, mas a gente tem leis ótimas. A gente está muito à frente de diversos outros países. Tem melhoria, mas... Temos leis, nós temos um país com muita lei, né? Eu vi você de proteção à criança, de proteção à mulher, delegacia da mulher e tudo mais. E eu fiquei sabendo que na Irlanda, só recentemente, agora que foi aberta eles chamam de agência, né, de proteção à mulher. Sim. Até então, eles não sabiam como lidar com a situação de violência contra a mulher. E isso vem vindo, isso vem sendo falado só agora, depois que eu saí de lá para agora. Nós estamos num país aqui, né, tem uma vitória enorme, a Lei Maria da Penha, né, tem uma vitória para as mulheres cada vez mais empoderadas. A Lei Henri Borel. A Lei Henri Borel para as crianças é uma coisa fenomenal, né? O que conseguimos, mas existem países que não tem ainda, né? Só que isso, eu já trabalhei lá fora, já trabalhei em empresas internacionais, é aquilo, né? Existe muito que o que é de lá de fora, a prata da casa não é valorizada, entendeu? A maioria, a gente tem ótimos profissionais, nós temos ótimas pessoas, ótimas estruturas, nossas leis são boas. Não, mas o melhor é o que está lá fora. Né? Muitos, né, eu escutei isso, Leniel, perdão, mas eu escutei isso do próprio desembargador, relator do meu processo. Ele fala isso dentro do processo, está escrito no meu processo. Que isso? Que a justiça de lá é melhor que a nossa. O que ele conhece da justiça de lá? Ele diz no meu processo de que a justiça de lá é melhor que a nossa. Absurdo. E que o Brasil adora descumprir tratados. Você sabe o nome desse desembargador, não? Sei. Né? Sabe? Sei. Pode falar ou não quer falar? Mas melhor não. Tá bom. É o que a gente sofre, né? É sempre o que é lá de fora, o que vem lá de fora é melhor. Mas o que é aqui na nossa casa e não é valorizado. A gente vê muito isso. O que eu tô falando agora é para outros brasileiros que sofrem isso, que veem isso, né? Passam lá nas suas residências agora, ou tem nos seus trabalhos, que trabalham em empresas
veem que não são valorizados apenas porque são brasileiros. E você teve lá fora, né, Raquel, nesse cenário, pedindo socorro, né, num país que acabou de se falar agora, recentemente, que tem uma lei de proteção à mulher. Você vê aqui no nosso país, que a gente acabou de falar de leis, né, que protegem, né, os cidadãos brasileiros. E lá fora, como é que você ia pedir esse socorro? Como é que foi pedir esse socorro lá fora? Frustrante. É Desesperador, assim, porque quem já conhece um pouco da minha história, já contei diversas vezes, mas o que eu passei, a violência institucional que eu sofri dentro de uma corte, né, de uma audiência, na frente de uma juíza, é uma atrocidade o que aconteceu, sabe? Dela ter falado, eu escutei de uma juíza que eu tinha uma medida protetiva, dada por um juiz lá, dada por um juiz. E essa medida protetiva, eu fui até a audiência e eu mostrei para ela. Ela nem me escutou primeiramente na audiência, ela escutou a advogada dele. Brasileira. Simplesmente por ser brasileira. Deu voz à advogada dele, a ele, ao genitor. E eu tomei, assim, uma bronca da juíza, assim, ela nem sabia o que aconteceu. Ela falou, me deu uma bronca, porque eu havia saído da casa onde eu morava com a ajuda da embaixada, de cárcere privado, fizemos um boletim de ocorrência na polícia de 1h30, e eu tinha ali toda a situação comprovada, e antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela já foi me dando uma bronca. Então lá existe a common law, que eles chamam, né? Então, assim, essa audiência, ela foi marcada, eu recebi a intimação numa sexta-feira à noite por WhatsApp do próprio genitor, do pai das minhas filhas, para eu comparecer na corte na segunda-feira de manhã. Ele que te mandou? Ele mandou via WhatsApp. E eu tive que comparecer na segunda-feira de manhã, eu morri de medo. Liguei para a embaixada, falei, o que eu faço agora? Totalmente desprotegida. Ele tinha roubado meu passaporte, todos os meus documentos. Eu estava completamente assim, o que eu faço? Porque eu não tinha documento para mostrar quem eu era. Dinheiro, cartão de banco, tudo foi, as minhas redes sociais ele acessou. Ele me deixou extremamente, completamente desfavorecida ali, desfavorável para buscar qualquer tipo de ajuda. Então você está lá num país, seu meio de identificação para qualquer coisa é o seu passaporte, é o seu documento, que ele havia roubado provavelmente já estrategicamente para isso. Então foi um absurdo. E aí eu recebi essa intimação para comparecer na audiência na segunda de manhã, isso eu recebi na sexta-noite. Segunda-feira de manhã eu cheguei lá na audiência. E nesse dia eu consegui, junto a uma organização que cuida de mulheres vítimas de violência, uma audiência especial no sábado com o juiz, onde foi relatado tudo, comprovado tudo, mostrado tudo, e ele me dá uma medida protetiva. Então, isso é importante você falar, né? A dificuldade que é de conseguir uma medida protetiva, né? Aqui no nosso país, então, né, agora conseguimos, através da Lei Henri Borel, medida protetiva para a criança. Para mulheres já está um certo tempo que a gente já tem a Lei Maria da Penha. A dificuldade que é conseguir, temos avanços aí de conseguir tirar o agressor. Hoje tem, né, a Guarda Maria da Penha, que mantém o agressor afastado, enfim. Mas e lá, como foi conseguir essa medida protetiva? A medida protetiva não foi difícil. Eu tive a ajuda dessas mulheres que tinham essa ONG, e elas conseguiram, assim, imediatamente, uma ONG que me ajudou. Eu estive lá, não sei qual a nacionalidade delas, mas não eram irlandesas, eram mulheres imigrantes, provavelmente que passaram por situações que fundaram essa organização. Imagino que já era comum e para ver essa necessidade dessa ONG, elas se juntaram, né, para ajudar você e outras, talvez milhares de mulheres que passam a mesma coisa nesse país. Exatamente. Aí a gente conseguiu uma audiência especial com o juiz no sábado, onde eu fui lá, foi relatado tudo com a ajuda delas, em companhia delas, e o juiz me deu essa medida protetiva. E com essa medida protetiva, ele falou assim, olha, eu não queria ir na audiência. Eu falei, como é que eu vou lá sozinha? Eu não tenho advogado, eu não tenho nada. E não tinha um processo judicial. Aqui no Brasil, pelo que eu entendo pouca coisa, mas assim, o básico é que uma pessoa vai te processar por alguma coisa, vai ter uma audiência, você é intimado, você tem como constituir advogado, apresentar a sua defesa dentro do processo, e aí mais pra frente é feita uma audiência, né? Então, mas lá foi assim, de imediato. Eu sem advogado, sem defesa, não tinha um processo, nada. Entendi. Era simplesmente assim, vá na corte na segunda-feira de manhã. E aí eu consegui essa medida protetiva, o juiz me deu uma medida protetiva contra ele, com duração de 3 a 4 meses, aí foi o único momento que eu via, falei assim, bom, acho que a coisa está sendo feita, né, corretamente. E aí eu fiquei de sábado e segunda-feira eu fui para audiência,
recebi essa bronca da juíza. E ela, quando me deu a palavra, eu falei pra ela, eu falei assim, não foi exatamente assim que aconteceu, porque ela me acusou, né, de ter saído de casa, de estar mantendo as minhas filhas longe do convívio materno. Eu disse pra ela que não tinha sido exatamente assim, que eu havia sido retirada da minha casa de uma situação de violência, de cárcere privado, tinha um boletim de ocorrência contra ele. Falei, inclusive eu tenho aqui uma medida, ele roubou meus passaportes, abusou da minha filha, contei tudo, falei, inclusive eu tenho aqui uma medida protetiva. Ela pediu para que eu levasse até ela, eu levei a medida protetiva, ela olhou, leu, ignorou. Falou assim pra mim, isso não quer dizer nada. Como não? Como ela a falou medida assim, protetiva, toda dificuldade, você passou, né, por esse cenário de violência, né, dentro de casa, e conseguiu comprovar, graças a Deus foi a tempo rápido, né, como você falou, né? A medida protetiva, sim. A medida protetiva, e ela simplesmente ignorou. Ignorou. Disse que aquilo não significava nada, que apenas significava que ele não poderia agir com violência contra mim, e que se ele agisse com violência contra mim, eu poderia procurar a delegacia. Era o que dizia a medida protetiva, e que não era isso que dizia. Uma medida protetiva, você não precisa de uma medida protetiva para dizer que uma pessoa te agrediu, você pode ir na delegacia. Então, assim... E ela não reverteu a medida protetiva. Você ainda continuou com a medida protetiva, mas foi só ignorada. Ela foi ignorada, totalmente. Ela ignorou essa medida protetiva e falou assim, bom, e eu tô decidindo aqui que as crianças precisam voltar imediatamente para casa dele, do agressor. Meu Deus. Eu chorei, desesperada, eu falei, não quero voltar, eu tô com medo, eu tô me sentindo ameaçada, ele me ameaçou de morte, inclusive, eu não quero voltar. E ela falou assim, eu não tô dizendo que a senhora precisa voltar, eu digo que as crianças precisam retornar. Sim. Se a senhora não quiser voltar, a senhora não precisa. Eu achei aquilo um absurdo. E aí que entra... Você como mãe... a violência institucional. E aí depois, posteriormente, foi dada a ele a guarda unilateral, todo o Por essa poder... mesma juíza, não? Pela mesma juíza. Sem motivo, porque você pensa, eu sou uma mãe, né? Com 2 crianças, uma inclusive com período de amamentação exclusivo. E para uma mãe perder a guarda de um filho, a gente entende que deve ser algo... incrível, assim, deve ter algo Raquel, surpreendente que essa mãe tenha feito. Uma vez a gente teve com uma juíza, né, acho que 30 anos nessa vara de família, aqui no Brasil, em Nova Iguaçu, né, no Brasil, e a gente fez essa pergunta para ela. Em 30 anos, né, juíza dessa mesma vara, trabalhando nessa área de família, quantas vezes você reverteu uma guarda de uma mãe, né? Nunca. 30 anos. Quantos casos deve ter? Você vê o que você passou na Irlanda, né? Se isso aí não é xenofobia, eu não sei o que pode ser o sinônimo de xenofobia. Porque eu costumo dizer assim, não tem outro motivo, Daniel, para eu ter perdido a guarda das minhas filhas lá, senão simplesmente, puramente pelo fato de eu ser brasileira. Porque ele, naquele momento, ele tinha uma medida protetiva contra 3 medidas protetivas dadas por um juiz, Protection, Safety e Bearing Order, que chamam lá. 3 medidas protetivas contra ele, um boletim... Todas foi você? Isso. Todas que você tinha? As 3 foi dado pelo juiz. Tinha um boletim de ocorrência em aberto, que eu havia feito no dia que eu saí de casa, com a autoridade consular do meu lado me acompanhando durante 1h30. Então tinha um boletim de ocorrência aberto contra ele, tinha medida protetiva, tinha investigação de assistente social. Ou seja, eu era uma mãe amamentando uma criança em aleitamento materno exclusivo. Ele trabalhava à noite como chefe de segurança de boate, ou seja, eu amamentava minha filha a noite inteira, eu era a principal cuidadora. Não tinha uma denúncia contra mim, eu não tinha medida protetiva, boletim de ocorrência contra mim, denúncia, testemunha, nada dizendo que eu sou uma mãe ruim ou nada para que tirasse as minhas filhas. Não sou alcoólatra, não sou viciada em drogas, não tem nada, absolutamente nada que diga que eu não poderia ter a guarda das minhas filhas, senão simplesmente, puramente o fato de eu ser uma mulher brasileira. Raquel, e nessa discussão, nessa audiência, né? Você não teve dificuldade da língua, né? Não. Porque, não sei se em algum momento ali aquela juíza, não, isso nenhum. A gente já viu acontecendo. Não, por causa da dificuldade da língua, do translation, né? E, enfim, né? E aí nesse caminho, né?
Pode ser que alguma palavra, uma frase se passou, você não Eu já morava lá, eu era formada em inglês aqui no Brasil, tinha sido formada no Brasil, fui para lá inclusive para poder aperfeiçoar a língua, e lá eu já morava, já estava morando no país já há 4 anos. Por que eu tô te perguntando sobre isso? Porque você, com toda essa fluência em inglês, né, falando bem, né, entendendo muito bem ainda do outro lado, simplesmente porque era brasileira, sofreu isso tudo. Você imagina outras mães, né, que vão à procura de melhores condições, né, melhores situações, e vão trabalhar fora, e aí em diversos países aí do mundo, a dificuldade que não tem, né, além da dificuldade da língua, que é uma grande dificuldade, a dificuldade por não ser daquela nacionalidade, né? E aí, no seu caso, me acende um alerta, na verdade um alerta causa uma revolta, eu vou falar como cidadão brasileiro, como pai, como você, eu duvido, eu vou falar duvido com letra maiúscula, que aconteceria se fosse ao contrário o que aconteceu com você. Tenho certeza. Né? Eu costumo dizer... O Brasil, se acontecesse com você, se estivesse lá, né, e as crianças nasceram aqui no Brasil, você nasceu aqui no Brasil, chegou lá e você tava com toda essa dificuldade, né, e volta, né, se o Brasil teria tomado a mesma atitude que a Irlanda fez com relação a você. Leniel, eu costumo dizer assim, eu tenho certeza absoluta, mas absoluta certeza, 100% de certeza, que se eu fosse uma mulher irlandesa, estivesse naquela corte, naquela audiência, de frente para aquela juíza, acusando um homem brasileiro de ter abusado sexualmente da minha filha, esse homem nunca mais teria visto as minhas filhas. Jamais. Agora, pelo fato de eu ser brasileira, eu tenho certeza que essa decisão, ela correu por conta disso. Com relação, tem envolvimento com xenofobia, sim, pelo fato de eu ser brasileira, porque não tinha outro motivo para poder tirar as minhas filhas daquela forma. Sim. Então, E chegar no nosso país, porque foi uma luta, você já falou aqui, né, um pouco da sua luta, de como foi lá. Queria depois que você falasse também um pouco, né, da saída, como foi a saída, o apoio da embaixada e tudo mais, mas para você chegar aqui, você correu uma via crucis, né? Que você é uma vitoriosa, porque muitas não conseguem, correto? Pode contar pra gente um pouquinho, Raquel? Eu acho que é importante nesse caso, porque tem outras mulheres, eu acho que a gente tem uma rede social grande, né? O caso do meu filho foi 48 países e acho que as pessoas vão estar assistindo em algum momento. Teve manifestação lá para prender Monique Jairo na Inglaterra, eu lembro disso, né? Outros países ali, anglo-saxões também. E eu espero que, né, esses nossos, as pessoas que nos assistem, né, nossos seguidores, apoiem, né, onde a Bela e a Júlia estejam agora, eu espero que tenha outros brasileiros que estejam olhando e apoiando, e uma vez que essa mãe não está lá, mas queria que você é uma guerreira, Raquel, eu acho que um exemplo a ser seguido, né, não se calou, tá indo em frente, a gente sabe toda a dificuldade que é de levantar, você deve olhar, cada pedacinho dessa casa deve lembrar você, né, a Júlia e a Bela. Eu lembro aqui do seu vídeo, esse vídeo acho que até viralizou na época, né? Você falando para sua filha, uma cuidar da outra, né? Você cuidar da menorzinha. Nossa, elas sendo levadas ali pela Polícia Federal. Mas, assim, a tua luta, eu acredito que hoje, não queria que isso estivesse acontecendo, Raquel. Mas tem outras mulheres que estão passando pela mesma coisa, né? Como foi? Eu queria que você incentivasse mesmo quem está passando por isso, porque é isso que eu faço, né? Leniel, eu queria que tivesse outro Leniel antes de mim, entendeu? Mas queria muito mesmo. E eu queria ter ligado o programa, né, no Fantástico que seja, Domingo Espetacular, na Band, todos esses que nos ajudaram, na Record, todos esses que nos ajudaram, enfim, que nos ajudaram nessa luta. Eu queria que tivesse visto lá um Leniel,
e falar assim, caramba, esse pai, olha o que ele sofreu, eu não quero sofrer a mesma coisa. E eu quero que, se eu estiver sofrendo, que eu possa ter voz e fazer o que esse cara tá falando, porque essa é a nossa luta, entendeu? Ninguém tava falando e ninguém tava falando o que você tá falando aqui hoje, entendeu? E por isso que eu acho que você é uma voz maravilhosa e queria que você incentivasse, falasse o que você fez para conseguir chegar no Brasil. Não queria, Raquel, não queria mesmo que o Brasil tivesse levado as suas filhas, ou permitido que as suas filhas, né, fossem levadas agressivamente, abruptamente. Eu acho que foi muito abrupto o que fizeram. Mas eu queria que você tivesse esse espaço aqui para falar e incentivar outras mães que estão sofrendo agora nesse momento. O que pode ser feito, como você conseguiu para chegar com ela no Brasil. Não se veja, nunca falei para você, você é uma guerreira, sequestradora nada, você é mãe, cara. Você é mãe, entendeu? Mãe é mãe, e é isso que eu esperava de uma mãe, Raquel. Entendeu? No caso, no meu filho. Eu sei. Então, assim, puxa, fala um pouquinho, né, para que essas pessoas que estão agora nesse momento, o que você fez, o que pode ser feito e como foi essa via crucis até chegar no Brasil, você conseguir chegar aqui. Ai, Linnell, foi uma batalha, assim, sabe? Mas foi uma força-tarefa. Eu costumo dizer, assim, que foram anjos que foram aparecendo no meu caminho. Eu tenho certeza que eu sozinha não teria conseguido também. Amém. Mas eu sozinha, com elas, tive a coragem de falar, eu vou sair dessa situação, sabe? Eu sei que muitas mulheres, às vezes, não conseguem sair por algum motivo, por medo de acontecer alguma coisa com seus filhos, de deixar os seus filhos numa situação de vulnerabilidade, não saber o que vai acontecer, o que vai te esperar dali pra frente, né? Isso é o instinto feminino, isso é o instinto maternal, isso é o que a gente espera de uma mãe, entendeu? Leoa, assim. Chega um momento da nossa vida que aconteceu comigo que é assim, ou você vai ser forte ou você vai ser forte. Sim. Não tem outra escolha, sabe? Você simplesmente vai, sabe? E eu tenho muita fé, assim, sabe? Eu acredito muito. E antes de sair, eu me ajoelhei, sabe? Pedi a Deus para que me protegesse os bichos. Antes de sair de casa, eu olhei para trás, assim, sabe? Saindo com elas sozinha, assim, olhando para trás, deixando aquilo para trás. E acreditando que, de alguma forma, iria dar certo. Iria dar certo. Eu tenho certeza, assim, eu acredito que o bem sempre tem que vencer, sabe? Então, eu falei assim, não, isso eu vou conseguir. A gente vai conseguir, sabe? Eu olhei pro rostinho delas, elas eram tão pequenininhas, sabe? E de pensar assim, eu não vou ser mais uma mãe que vai se calar, sabe? Não vou ser. Me recuso. E eu peguei as minhas filhas e fui, né? Pedi ajuda, auxílio para a embaixada, Polícia Federal, Itamaraty, todo mundo, todo tipo de ajuda, todos os lugares que eu pude pedir ajuda, eu pedi, sabe? E eu consegui, depois de uma peregrinação, assim, passando por diversos países da Europa, eu consegui finalmente a decisão para trazê-las para o Brasil. E eu quero muito poder ser a voz e incentivar outras mulheres a ter essa coragem, porque, Daniel, eu escutei, eu hoje, nas minhas redes sociais, tem muitas pessoas, muitas mulheres que me procuram, que já passam, nesse momento atualmente, obrigada, por situações assim, e que tem medo, que estão aguardando, que não sabem como fazer, onde pedir ajuda, como pedir ajuda. E uma que me chamou muita atenção, assim, que me machucou um pouco, ter ouvido o relato dela, assim, eu escuto muitos relatos, muitos, de pessoas que falam assim, pra mim, que foi abusada quando criança, pelo padrasto, pelo pai, e que a mãe não fez nada. E as pessoas falam assim, eu escuto relatos de pessoas vindo assim pra mim, eu falei assim, eu queria que você fosse minha mãe. Eu queria que a minha mãe fosse igual a você. Não desista da sua luta, sabe? Então, essas mensagens que eu recebo diariamente, tem algumas pessoas, assim, eu recebi uma outra mensagem de uma outra mulher que fala assim, ela era muito machucada porque ela sofreu abuso. E ela estava vendo da minha história, porque ela tinha uma irmã que ela viu sendo abusada também. E ela viu a minha história, ela se viu dentro da minha história. Então, para ela, um desfecho feliz
é como se ela falou pra mim que seria a cura dela. Pra dor dela. Muitos que estão nos assistindo, que nos seguem, né, nossos seguidores, pessoas que vêm, sente a empatia, né, porque vem que é mais comum ou está muito mais próximo do que eles imaginavam. Sim. Entendeu? Não acontece só no interior do Brasil, não acontece só no sertão, não acontece só na Baixada Fluminense, no Rio. E não acontece só com qualquer pessoa, acontece com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa. A gente precisa entender, Leniel, que o agressor, o abusador sexual infantil, ele não é aquele homem feio, fedorento, sujo, na rua passando. O abusador sexual infantil, ele é muitas das vezes o engravatado, sim, o médico. E que está muito próximo. Que está muito próximo da criança. Talvez a gente ache que o abusador sexual é aquele homem ruim, que a criança não gosta, que ninguém gosta. Mas, na verdade, não é isso. O abusador sexual infantil é aquele cara que chega, que traz brinquedo, que traz doce, pirulito, que traz a criança para si, que tenta fazer com que ninguém desconfie de que ele faça aquilo. Porque se ele for aquela pessoa seca, fria, dura, nenhuma criança vai gostar dele. Sim, então, normalmente... Não é o lobo mau que o pessoal tá achando, que vai simplesmente, hoje eu vou agredir, hoje eu vou violentar, hoje eu vou abusar sexualmente de uma criança. Não. Acontece também, tem. Mas mais de 80% dos casos dos abusos sexuais infantis acontecem dentro da casa. 84%. 84%. E isso quando a gente está falando ali do ambiente familiar. Quando a gente está falando das pessoas mais próximas, aí quando eu estou falando é o tio, a tia, o amigo, o vizinho, quando aquela criança, não, vou dormir na casa do tio, do pai, da amiguinha, enfim, esses que estão próximos naquele meio, esse número já vai para mais de 90%, né? Então, assim, tem uma margem, sim, do lobo mau que está passando ali na rua. Mas não é a grande maioria. Não é a grande maioria. Outro dia eu estava conversando com a mãezinha, mora em São Conrado, no Rio. Metro quadrado mais caro do Rio é São Conrado. Lá no apartamento dela, de frente para o mar, bem sucedida. A filhinha dela, né, sempre ficava ali na varanda, brincando e tal. Tinha um vizinho que tinha as práticas dele lá, de madrugada, entrava gente na casa dele lá. Enquanto estava lá acontecendo isso, tudo bem, ninguém falava nada. À noite ele recebia umas pessoas meio duvidosas e tudo mais. Até o momento que ela começou a ver, a filhinha dela gostava de um cavalinho. E aí o que aconteceu? Esse lobo mau comprou um cavalinho, desses cavalinhos de cor, né, esses bonitinhos e tal, e colocou que era varanda com varanda colado, para aquela criança chegar mais próximo. Você vê, vizinho, de porta, metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro. Tá entendendo? Um pedófilo. E a gente é difícil, assim, hoje eu acho que eu tenho essa missão, assim, de alertar outras pessoas, sabe? Um abuso sexual infantil é muito difícil de você perceber. Sim. Muito difícil. Principalmente com crianças não verbais, sim, que não conseguem se expressar. E mesmo as que conseguem se expressar, a criança ela não tem maldade para dizer que eu fui abusada, foi isso que aconteceu. Porque muitas das vezes, grande parte dos abusadores, e eu acredito que é o que aconteceu com a minha filhinha, eles começam a atuar quando a criança é ainda bebê, muito pequenininha, para que a criança cresça entendendo que aquilo é um ato normal, que é um carinho, que é uma brincadeira, que é uma cosquinha, e para que elas não entendam. Então, eles começam muito cedo. E esses atos de violência, de abuso sexual, de estupro, porque é um estupro também, ele começa de forma... ele vai progredindo. Sim. Eles, muitas das vezes, eles não abusam um bebê de 2 anos de idade. Eles vão, assim... Até abusam. Tem casos, entendeu? Mas eles são progressivos, exatamente, né? Isso que quer falar, exatamente. Né? E assim, Raquel, a violência sexual, né? Ela acho que poucas pessoas sabem, mas a gente que começa a falar sobre isso, lidar, temos psicólogos próximos, a violência sexual, ela é mais agressiva do que a própria violência física. Sim. Outro dia, eu fui baixinho da Xuxa, né? A nossa querida Xuxa foi falar com 50 e poucos anos que ela foi vítima de violência sexual na infância. Tamanha a brutalidade. E outra, acho que durou ali para mais ou menos umas 3 semanas, em pouco tempo,
porque foi tamanha agressividade que ela não queria mais relembrar daquilo. E ela pediu para pararem de falar de tamanha agressividade. Então, a violência sexual para criança, ela é muito agressiva. E que tá, assim, a gente começa a falar e tá falando esse assunto, você vai ver o número de pessoas que vão te procurar, que me procuram o tempo todo, de mulheres que sofreram, né, violência sexual na infância e que levam para a idade adulta e nem falam nem para a família. Não. Outro dia eu fui falar com uma pessoa, tava conversando com igual a gente tá conversando aqui agora, e ela falou assim, Leniel, puxa, eu fui abusada, eu tenho vergonha de falar para minha família. Por quê? O abusador te faz pensar que você é suja, que você que tá errado, que ele tá certo. E esse é um tema, Raquel. Existem pessoas que só vão descobrir que foram abusadas bem depois, porque foi abusada na infância, não sabiam que aquilo era um abuso sexual, porque é o tio brincando, fazendo cosquinha, dizendo que aquilo é legal e tudo mais, então não entende somente na idade adulta que consegue. E às vezes, muitas das vezes, o julgamento, o medo do julgamento faz com que essa pessoa se cale. Sim. Porque muitas das vezes o que eu acho muito triste que acontece na nossa sociedade é que tem muitas pessoas que sofrem abusos, são vítimas de violência sexual. Sim. Na infância ou na fase adulta, e elas têm medo de falar, e vem pessoas, e quando elas têm coragem de falar, vem um time de pessoas ruins, pessoas más, que eu não sei o que tem no coração, que tem, assim, todos os motivos para acusar um estuprador, um abusador, mas prefere culpabilizar a vítima. Sim. Dizer que, mas ela que não deveria, por exemplo, em casos de mães que se casam com um abusador e a criança é abusada. Mas ela que escolheu, mas ela devia saber, mas ela devia... Aí, muitas vão se calando leva isso pro resto da vida, medo. Né? Eu acho triste essas pessoas que poderiam usar todo o seu ódio para destilar contra um abusador. Sim. E você prefere chegar na vítima, inversão, e culpar a vítima, falar assim, mas você que fez isso, é um absurdo assim, total. Sim, é um tema, Raquel, que você, né, lá com a sua filhinha, não é isso? E traz aqui pra gente falar, é um tema muito difícil de se falar, mas um tema muito atual, né? Acabamos de ver aí, tá aí o Som da Liberdade, né? Esse filme aí chocante, né? Muitas pessoas aí agora assistindo nesse momento, um filme que não sei se todos sabem, mas demorou 5 anos ali até conseguirem publicar, e ainda assim tem gente, né, e no nosso país principalmente, que em vez de focar no assunto do tema que é altamente relevante, né, que é a pedofilia, que é a violência sexual infantil, eu vou falar porque é um cara que teve lá, que viveu a situação, desfocando da realidade. Nós temos que focar e temos maturidade de falar o que aconteceu, e não topar o sol com a peneira. Eu costumo dizer, lá no final do filme, tem uma frase que fala que me chocou bastante, que diz que hoje em dia tem mais pessoas sendo escravizadas do que a própria época da escravidão. Em sua grande maioria, crianças que são entregues a abusadores. Os negros, escravos, que nós estudamos, né, que vimos, que nós não tem hoje, né, vivo, que viveu essa realidade do mundo, né, de ver os negros sendo escravizados, é uma realidade que muitos acham que é distante. Não, hoje, né, é isso, né, que você quer falar, e é um tema impactante. Hoje, os escravos... São crianças. São crianças. Escravos sexuais. Sim. Crianças vendidas para o tráfico sexual. Que rende um lucro maior do que a própria droga, porque a droga, a pessoa vai lá, usa a droga e ela é consumida e tem aquele lucro lá. A criança, ela pode ser submetida àquele tipo de violência 5 a 6 ou 8 vezes por dia, né? É desesperador. Não, desesperador. Assim. Lá na Irlanda existe um dado, né, que está inclusive nos sites lá da organização que cuida de crianças vítimas de violência sexual. 1 em cada 5 crianças na Irlanda são abusadas sexualmente. Olha aí. 1 em cada 5. Eu olhava, Leniel, para minha casa, a casa onde eu morava. Você está falando que, então, 20%, né, das crianças são abusadas. Eu olhava para mim, eu olhava assim, eu consigo ver a minha casa aqui, 2 casas para a direita, 2 casas para a esquerda. Todas tinham criança. Alguma dessas crianças ali estava sendo abusada. Meu Deus.
Meu Deus. Porque são 5 casas, 2 para a direita, 2 para a esquerda e a minha ali no centro. E isso não é só a realidade da Irlanda, não, tá? Não. Quem olhar hoje aí, tá aí, acabou de sair o Anuário de Segurança do Brasil em 2023, o número de violência sexual contra a criança no Brasil praticamente quase dobrou. Aumentou muito. Porque as pessoas achavam que é o seguinte, a pandemia ia melhorar o ser humano. Eu não sei nem, Leniel, dizer que se aumentou. Talvez as pessoas estão denunciando mais. E espero que denunciem mais, entendeu? Mas era uma realidade que ninguém estava falando, sabendo. entendeu? Então, assim, de um ano para outro, tô falando assim, esse é o anuário de 2023, ele é 21, 22 ali os dados. Esses números são altíssimos. Sim. E ali ainda depois de pandemia, né, pós-pandemia, o mundo ficou, né, pior. Nós, Raquel, nós temos lá a Associação Henri Borel hoje. Eu nunca imaginava que iria passar e lidar com isso, né? Hoje a Associação Henri Borel já tem, nós acabamos de contar, né, até agora, né, a última contagem é 2 semanas, 975 atendimentos, fizemos um ano agora. E pegamos isso tudo, violência sexual infantil, porque as pessoas acham que a violência só lidam com a violência com relação a achar que é bater. Né? Não, a violência tem a violência física, sexual, moral, psicológica, a violência no modo amplo. E isso a lei de Henri Borel traz, né? E a associação Henri Borel hoje tá para ajudar, né, esses casos, né? Nós colocamos justamente nesse sentido. Nos conhecemos ali também, né, naquele meio, te falei, Raquel, disponibilizo a associação Henri Borel, né, para ajudar no caso do seu filho, estamos aí, né, o nosso foco é ajudar, né, famílias, né, e mães, pais e crianças, e nesse caso hoje a gente quer ajudar a Júlia e a Bela a retornar do lugar que a gente acha que é o lugar melhor para ela, que é junto com a mãe, né, e aí nesse sentido, temos hoje aí esse apoio, né, da associação, para essas realidades de mundo que acabamos de apresentar, né? Depois aí vou estar colocando, né? A Associação Henri Borel agora está com um telefone novo, é o 21 9 80 90 80 90. Quem quiser denunciar, quiser esse apoio, a gente está disponibilizando a associação. Por quê? Porque a gente tem visto que está mais comum do que a gente imagina, né? E você falou, as pessoas estão mais denunciando. Legal, eu acho que a gente tem que denunciar mesmo e incentivar outras pessoas a denunciar, porque já é difícil, né? Mas, Leniel, mais do que, eu digo assim, mais do que denunciar, a gente precisa de um judiciário também que acate e que faça o que deve ser feito em proteção à criança. Sim. Porque existem muitas crianças muitas mães que denunciam e tem a criança que denuncia, que fala e que são desacreditadas, muitas das vezes por juízes, por achar que a criança precisa conviver com o seu agressor, o que é um absurdo. Não, o que acontece. Gente que tá lidando com isso, né, lá, através da Associação Henri Borel, e começa, né, a ver, ainda tem juízes, Brasil, tá, próximo, aqui no nosso estado, de que foi provado, né, a mãe consegue provar, o pai consegue provar. A gente pegou uma caso de uma juíza recentemente, que foi provado tudo, sendo pedida a medida protetiva, ela não deu, pelo simples fato de achar que é melhor voltar, que melhor a criança tá com pai e mãe, né? Mas calma aí, você vai deixar ela voltar para aquele cenário de agressão, supostamente vai voltar com pai e mãe, e essa criança vai morrer, né? E existe isso, você tá falando sinceramente, e certamente o nosso judiciário omisso, muitas das vezes. Muito omisso. E foi por isso, Raquel, que a gente criou, né? Hoje a gente tem a lei Henri Borel, né? Aí é uma lei federal. Hoje, a lei Henri Borel, ela traz as medidas, um mecanismo de proteção, e ela traz tanto a parte de punição quanto a parte de prevenção. Na parte de punição, hoje a omissão ela é crime. Por isso que é importante a gente falar sobre esse assunto. Sim. Só que a omissão ela é crime para todo mundo. Não é só omissão porque é crime para pai e mãe, não. Para tio, a avó, ou só quem tava... Essa juíza... Se essa criança vier a falecer, ela vai ser responsabilizada criminalmente. Isso é importante a gente falar, entendeu? Por quê? Começamos algo que não existia, a lei Henri Borel traz isso, omissão. Leniel, 6 a 8 anos é pouco, mas não tinha nada nesse país em relação a isso. Hoje, se você vira uma criança sendo agredida,
ou sofrendo violência psicológica, sexual e nada fizer, você vai ser responsabilizado. E eu acho isso de suma importância, porque, como a gente falou aqui, grande parte das crianças, elas sofrem essa violência no ambiente familiar. Essa violência vem do ambiente familiar. Sim. Então, se ela não consegue pedir ajuda pro pai, pra mãe... Ela até consegue, só que o pai e a mãe não protegem. Os verdadeiros agressores estão ali dentro. Exatamente. Eu acordei, Raquel, e vi um caso na Paraíba, o pessoal me pedindo ajuda da criança sendo assassinada a facadas pela mãe. Entendeu? Então, assim, antes disso acontecer, essa mãe deu algum sinal. Algum familiar, vizinho, algum veio e ninguém denunciou até chegar a esse ponto fatídico, entendeu? Então, assim, a omissão, você ver uma criança hoje sendo agredida e nada a fazer, você vai ser responsabilizado. No meu caso hoje, Leniel, eu estava até conversando isso hoje. Infelizmente, assim, aqui no Brasil, as situações que viralizam, digamos assim, que ficam famosos, que vão para a televisão, infelizmente são situações de tragédia. Sim. Onde nada mais pode ser feito para salvar aquela criança. Assim, infelizmente, o caso do seu filho, ele ficou famoso, ele ficou conhecido depois que já não podia mais ser feito nada para salvar o seu filho. Sim, sim. O caso da mãe da Isabela, da Isabela Nardoni também. Menino Bernardo. O Bernardo, esses casos eles só ganham visibilidade depois que a criança já faleceu. E o preventivo? No meu caso, Leniel, as minhas filhas ainda podem ser salvas. Sim. Sabe? E vão ser. No meu caso, a gente ainda pode salvar. Então, assim, eu não queria que as pessoas estivessem sendo omissas nesse momento. Não pode. Porque é um grito de socorro meu, é um grito de socorro para as minhas filhas, no momento que a gente ainda pode proteger elas. Para que as minhas filhas não caiam na TV como uma tragédia. E é o que a gente estava falando, quem é que vai ser responsabilizado por isso? É isso. O juiz que deu a decisão, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Porque as minhas filhas, elas foram entregues para lá, foram levadas como mercadorias. Sim, elas são crianças brasileiras e que merecem, e têm todos os direitos possíveis aqui. Sim. E elas foram levadas para lá sem nenhum cuidado, sem nenhuma salvaguarda, sem poder ter contato hoje. Com toda a prova. Com toda a prova. Com toda a prova. Tanto que você tinha uma medida protetiva que estava num agressor. Exatamente. Num molestador, não é isso? De uma pessoa ruim. Eu tinha a decisão de guarda. A guarda unilateral aqui no Brasil é minha, da mãe. Foi decidida a guarda unilateral para a mãe, sem o pai poder ter acesso às crianças pela situação de abuso sexual. Uhum. Isso aconteceu, eu tinha e tenho isso, essa medida está válida ainda. Aqui no Brasil tem a guarda unilateral delas. E mesmo assim elas foram retiradas e entregues nos braços dele aos gritos. Mesmo com tudo lá, sabe? A Polícia Federal, coisas assim, tudo comprovado. Cárcere privado, todas as coisas que aconteceram na situação de violência, sim, isso tem lá. Então, assim, e mesmo assim, mesmo eu tendo tido essa coragem, e como eu ia dizendo, teve uma mãe que me chocou muito, assim, que ela me procurou para dizer, ela também mora no exterior e sofre uma situação de violência, e ela chegou para mim e falou assim, Raquel, eu sinto muito pelo que está acontecendo com você, mas vendo o que acontece com a sua história, eu entendo que eu tomei a decisão correta de não denunciar. Por que ela falou isso? Porque ela falou assim, essa mãe, ela teve a coragem, ela buscou a polícia, ela denunciou, ela tem provas, sim, ela conseguiu chegar no Brasil, ela abriu um processo, ela tinha guarda unilateral, ela fez tudo e mesmo assim, ela tá sem as filhas dela hoje em dia. Então, assim, às vezes para uma mãe é mais fácil aguentar aquela situação de violência, mas estar com seus filhos dentro de casa, porque sim, pelo menos você de alguma forma consegue protegê-los. A partir do momento que a justiça tira a criança, que você tem a coragem de denunciar e a justiça tira as crianças de você, você nada mais pode fazer. Então, assim, é medo. Eu sei que muitas mulheres hoje em dia elas passam por situação de violência, sim, e eu não entendia. Eu me vejo como uma pessoa esclarecida, de nível superior, e eu via na televisão antigamente, quando eu nem pensava em passar por isso, de falar assim, nossa, eu fui abusada há tantos anos, ou minha filha foi abusada há tantos anos pelo padrasto, e a gente para e pensa assim, como é que essa mulher foi abusada, sofreu abusos durante tantos anos, por que não denunciou, por que não fez e tal? E hoje eu consigo entender o porquê.
Sim. O medo, o desespero, e eu que fiz absolutamente tudo que eu pude, comprovei tudo, busquei a justiça, busquei todos os órgãos que pude, hoje eu tô sem as minhas filhas, e eu espero que isso não seja um final, que a minha história ela possa servir para que outras pessoas possam se inspirar e ter coragem também, sabe, de poder buscar ajuda e confiar na nossa justiça. Por isso que a sua história é maravilhosa, Raquel, de luta, né? Não tô falando a história do que aconteceu com você, terrível, né? Mas essa mãe guerreira que está lutando, em contrapartida pega um judiciário, né, brasileiro que dá uma irresponsabilidade, dá uma decisão dessa de tirar uma criança de perto da mãe e leva de volta para um agressor. Essa decisão ela foi dada assim, em primeira instância, a juíza principal do processo, que durou 4 anos o processo. E a juíza definiu que as crianças ficariam no Brasil com a mãe depois de 4 anos, sim, sendo analisadas todas as provas. Que é o correto. Correto. A decisão dela foi perfeita. E eu, depois de tanto tempo, eu pude respirar tranquila e falar agora, sim, vou poder estar tranquila com as minhas filhas, sem medo, finalmente. A gente, né, já tinha reconstruído a nossa vida. E depois, do nada, de repente, ele decide recorrer para a segunda instância. Eu não fui informada, não fui intimada, não recebi nenhuma, não soube de decisão alguma, não tive chance de defesa, não pude recorrer da sentença, porque o juiz simplesmente deu a decisão sem esperar os prazos recursais, porque você tem um prazo para você, sim, entrar com recurso e saber do que está acontecendo. Eu não soube, sabe? Então, assim, estava lá escrito que eu deveria ter sido intimada oficialmente, né, por um oficial de justiça na minha residência. Isso não aconteceu, passaram por cima de tudo. Simplesmente, sim, para o cumprimento da convenção. Precisamos cumprir a convenção a todo custo. Isso é um absurdo. As minhas filhas, elas foram levadas de casa como mercadorias, como moeda de troca diplomática internacional, sem nenhum cuidado. Sabe, sem saber como é que essas crianças estão, sem um cuidado, sem poder ter acesso à mãe. São 4 meses hoje, eu não sei se minhas filhas estão vivas. Você não tem contato nenhum? Não sei se minhas filhas estão vivas hoje. As minhas filhas, elas estão lá com um agressor, com um abusador que não fala a língua delas, sim, que ela não consegue chegar e não sabe o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Você vê a irresponsabilidade de quem deu essa decisão. Exatamente. Né? E é isso que a gente vai lutar, Raquel, para que as suas filhas retornem, para que outras mães não passem pela mesma coisa, né? E nessa caminhada aí, né, de apoio, como é que você está de apoio hoje com relação a isso, né? E o que você tem aí, né? Pretende mais, pede mais. São 4 meses, como você falou, né? Não vamos deixar virar 4 anos, nem quero mais que seja mais 4 meses aí pra frente. A gente precisa disso pra ontem. Mais 4 dias. Nem mais 4 dias. Eu imagino que seja um leão todo dia, né? Acordar e não tê-las. Mas como é que você tá de apoio? Daniel, assim, eu respiro isso. Meu dia, minha vida se transformou numa missão. Hoje eu lembro que lá no começo, quando a gente conversou, você falou assim, Leniel, eu tô pretendendo criar uma rede social, né? Foi. E eu vi que sua rede social cresceu, graças a Deus. Graças a Deus. Isso. Quer falar um pouco dessa rede social? Eu tive a coragem de criar essa rede social, começar a expor. Fui muito abraçada pelas pessoas, graças a Deus, e isso tem me dado uma força muito grande, assim, você também. Você tem postado com frequência, tem falado sobre o caso. É importante, tá, Raquel? Falar para quem tá te seguindo. Sigam aí, quem tá vendo a gente agora, sigam a Raquel aí, acompanhem a história das filhas dela. Eu vejo só foto linda, mas é importante você estar atualizando a gente também, quem te segue. Eu sou um seguidor seu com relação ao caso. E processualmente, assim, né, eu no início, assim, não podia dar tantas informações, até porque, como eu tô no meio do processo, para mim era difícil saber se ele lá estava acompanhando, então eu dar detalhes sobre estratégias de advogado, ou o que a gente estava fazendo. Nesse momento, eu precisei me segurar um pouco, né, para não comentar, apesar de querer mostrar tudo, contar todas as novidades, de coisas positivas que estavam acontecendo nessa luta. Eu precisei me resguardar um pouquinho com relação a isso. Mas você está tendo apoio jurídico do Brasil?
Eu acredito que sim, nesse momento. Está sendo um pouquinho demorado, mas a gente espera que... Eu tenho recebido advogado um carinho... particular que você está pagando? Advogado particular. Hoje em dia eu estou com advogado particular. Uma senadora, 2 senadoras, na verdade. A primeira que me abraçou muito, assim, com muito carinho e que tem lutado muito pela essa causa das mães de Aia, a senadora Mara Gabrilli. Legal. Que ela tem sido incrível, ela tem um coração gigantesco. Obrigado, senadora Mara Gabrilli, por ajudar, né? Tem mais político que tem que ajudar? A senadora Mara, ela fez uma audiência pública lá no Senado. Legal. Também chamou as autoridades, o pessoal do Ministério Público Federal, da AGU, para que a gente pudesse rever sobre a atuação do Brasil. Tem uma senadora também que está trabalhando... Soraya Tronic. Soraya Tronic, né? Foi incrível, assim. Também Daniel, eu estive lá, primeiro na Câmara, fui para o Senado, primeiro lá para a Câmara dos Deputados. Nunca tinha entrado, nunca tinha ido lá para Brasília. E eu vesti a blusa das minhas filhas, legal. Mandei fazer. Você vê como importante esse apoio político? Sim. Sim? Eu vesti a blusa delas, entrei na Câmara com um bolo assim de folhas, explicando o caso das minhas filhas, escrito lá em cima, salve em Júlia Isabela. Legal. Eu andei, quem conhece a Câmara sabe que aquilo lá é um labirinto. É um mundo, tem aquele corredor lá, o túnel do tempo. Exatamente, enfim. Eu rodei aquilo lá, eu cheguei de noite, os meus pés estavam inchados, cheios de bolha. Sim. Porque eu andei o dia inteiro, gabinete em gabinete, entregando, falando sobre a nossa história, falando sobre a nossa luta, para que as pessoas pudessem conhecer. Abriram as portas para você ser ouvida? Fui na Secretaria da Mulher, fui no Ministério dos Direitos Humanos, fui em vários locais pedindo ajuda. Nesse momento eu não tive um bom retorno, as pessoas às vezes, eu acho que as pessoas ficam muito ocupadas, escutam, sentem muito, mas eu não recebi tanto apoio. Eu recebi muito apoio da senadora Mara Gabrilli, que mandou ofício para todo mundo, e posteriormente da senadora a Soraya Tronic, assim, sabe? Que eu sou muito grata também. Eu quero agradecer as senadoras aí, obrigado aí por estarem ajudando essa mãe. É uma luta, né? Uma causa nobre, pouca gente falando, né? Eu tive também recentemente em Brasília e fui pedir esse apoio, né? Obrigada. Eu acho que é digno e a gente precisa estar unidos, né? Porque é aquilo, Raquel, só quem sente a sua dor é você mesmo, entendeu? As pessoas sentem muito, são empáticas e tudo, mas quem tá queimando a mão, quem tá no problema é você, sim, né? E não desejo isso pra ninguém. Tá? Passar o que a gente está passando, mas as pessoas por onde a gente anda, e eu andei também muito por aí, batendo em várias portas, as pessoas até não te ouvem, te abraçam, querem tirar foto, mas só quem sente a tua dor é você. Exatamente. Né? E só quem fala com propriedade, eu vejo você falando propriedade sobre Aia, do que você passou, de como é que foi sua luta, falando violência doméstica, falando sobre a medida protetiva, porque você viveu. E você fala isso com propriedade. Então, somente nós que temos, né, vivemos, a gente consegue falar. Né? Eu continuo, Daniel, acreditando e confiando muito, muito, mas muito mesmo aqui na justiça do nosso país. Amém. Eu acredito muito que tem pessoas, esse abraço que eu tô recebendo, assim, tem sido maravilhoso para mim dar força. Eu acho que existem pessoas ruins no mundo, mas a quantidade de pessoas boas é muito maior. Sim. As pessoas que querem ajudar, que se compadecem com a sua dor, que querem fazer algumas coisas, às vezes pessoas de mãos atadas, mas muita gente que eu recebo mensagens diariamente, que estão orando, pessoas que falam, tô sonhando com o retorno das suas filhas, eu sonho com elas, eu recebo mensagens de muita gente que fala assim, Raquel, acabei de acordar e sonhei que as suas filhas estavam chegando e foi assim, assim, assado. Isso me enche de alegria. Bom. De força e de esperança, assim, sabe? Mas essa luta difícil e diária, e esse apoio é muito bom, muito bom. E nesse momento, assim, eu tô num momento crucial, né? Que eu tô me enchendo de esperança também, porque o Ministério Público Federal, que é a coisa mais forte que a gente tem, o Ministério Público Federal é o fiscal da lei, sim, ele é o protetor da criança, sim, e foi o Ministério Público Federal que entrou dentro do processo e falou assim, não, isso aqui tá errado, e eu peço o retorno imediato dessas crianças ao Brasil. Amém, que maravilha. Isso foi pedido já pelo Ministério Público Federal, entrou com agravo ao STJ. São os fiscais da lei desse país,
imensa instituição. Eu sou... Profissionais muito preparados. Eu sou um dos maiores defensores do Ministério Público do nosso país. Estive hoje falando com a promotora, estarei palestrando no Ministério Público. E são os fiscais da lei e são as pessoas comprometidas em fazer a execução da lei de forma literal. Né? Não é lei por lei, não é olho por olho, dente por dente, não. Fazer cumprir o que está escrito. A Constituição. A nossa Constituição. Entendeu? Porque a subjetividade, Raquel, da Constituição está fazendo decisões aí absurdas. E talvez essa decisão que aconteceu com você, que é absurda, vai dessa subjetividade que muitos juízes aí se ancoram, né? E fazem o que quiser. E deveria ter sido pedido, né? Deveria ter tido essa oportunidade, né? O Ministério Público Federal, de ter recorrido da decisão do desembargador. Mas como ele mandou cumprir imediatamente, as minhas filhas já tinham saído do país. Não dava mais tempo. Inclusive, foi pedido um recurso especial com suspensão, com efeito suspensivo à decisão. E aí ele olhou, o próprio relator do processo olhou e falou assim, não cabe mais isso não, porque as crianças já saíram. Sendo que ainda dele, né? Só que ainda cabia recurso, estava no prazo, só que ele mandou cumprir imediatamente sem respeitar os prazos, né? É o filho dele. E isso foi um absurdo. Então o Ministério Público Federal entrou com agravo. Essa é a esperança que eu tenho nesse momento. E vai porque conseguir. Agora vai ser julgado no STJ. E eu espero que vai ter a sustentação ainda? Vai ter a sustentação. Ministério Público Federal, desembargador, subprocurador da República, por favor, eu não sei qual é o subprocurador, mas nesse caso, ajudem a Raquel, sustentem oralmente, literalmente, não é isso? Não seja lá figurando, que seja só... Não, porque muitos, Raquel, isso aconteceu comigo, tá? É uma peça maravilhosa colocada, eu imagino que tenha sido, mas na hora da sustentação oral não fazem a sustentação oral e a gente fica lá olhando... Não, poxa, no caso da Raquel, no caso dessa mãe aí que pede, faça de forma exemplar, Ministério Público Federal, e ajude, né? Faça o que tem que ser feito, sustentar oralmente que aquilo é um absurdo, essa decisão. Eu espero do fundo do coração que essa decisão que caia na mão de uma pessoa humana, que pense não em mim, não em situação diplomática, não em países, não no genitor, mas que pensem na Júlia e na Isabela. Sim, nas São crianças. duas crianças clamando por socorro, que saíram daqui aos berros, aos gritos, sem saber o que estava acontecendo, que estão longe de casa, longe da escolinha, do cachorrinho delas, da vovó, que elas talvez não estejam entendendo absolutamente nada do que está acontecendo, é uma outra língua, uma pessoa estranha que pode estar lá tocando no corpinho delas, sabe? Então, assim, eu peço do fundo do meu coração que a pessoa que pegue esse processo, que leia com calma, que tome a decisão correta, sabe? Que toque no coração, assim, que possa decidir o melhor para duas crianças de 4 e 6 anos. São bebês, praticamente, são bebês. São pequenininhas, sabe? Então, que precisam ser amadas, cuidadas, protegidas. Precisa da mãe delas do lado delas, sabe? Que sempre cuidou. E nós tínhamos uma relação tão bonita, de tanto amor, de tanto carinho. Quem olha lá no meu Instagram, as pessoas falam pra mim, caramba, são duas crianças lindas, bem alimentadas, bem vestidas, felizes, estudavam na escolinha, faziam aulinhas de judô, de balé, tinham toda uma rotina, inteligentes toda a vida. Pelo que eu vi, aquele vídeo, né, aquele vídeo daquele dia, apaixonadas pela essa mãe. Elas são. Apaixonada pela sua casa, sua casinha aqui, né, e querendo ficar, não queriam estar. Nós construímos aquela casa juntas, assim, eu cheguei aqui no Brasil depois de toda aquela violência, e aí eu fiquei com a minha mãe um tempo, eu falei assim, não, agora eu preciso achar meu lugarzinho e tal, e aí aluguei, e de repente soube desse apartamento que estava vendo por um valor tão baixo, assim, mas é porque ele não tinha nada, ele não tinha nem piso, nada. Nossa, construiu toda uma história ali. Sim, com ela. E eu consegui, porque eu tinha acabado de receber um valorzinho, não muito grande, mas de herança do meu pai, de uma casa que meu pai tinha deixado. E aí eu me reconstruí, peguei esse valor e junto com as minhas filhas, assim, chegadas no Brasil, com uma no colo, a outra no outro, nós montamos a nossa casa, sabe? Assim, então a gente colocou coisinha por coisinha, a gente tem um carinho muito grande, elas têm um carinho muito grande pela casinha delas, nós passamos por todo esse processo e foi muito duro ver elas sendo arrancadas do lar delas. Brutal. Quem vê... Da professora que elas amavam. Quem viu o vídeo, quem viu...
eu lembro você falando, até a própria Polícia Federal chorando ali, não querendo. Eles estavam ali para cumprir uma decisão judicial, né? No momento da busca e apreensão, assim, antes de ser levada embora, a Júlia segurou assim na minha mão e pediu para fazer uma oração, para pedir pro Papai do Céu. Eu falei, vamos, filha, vamos rezar. E os policiais assim em volta, né? E ela falou assim, Papai do Céu, em nome de Jesus, meu pai, em nome de Jesus, não me tira da minha mamãe. Ela disse, não me tira da minha família, não me leve embora da minha família. Papai do Céu, eu te peço em nome de Jesus. E começou a chorar muito, muito, muito. E as pessoas pegaram e arrancaram ela da mesma forma, levaram ela embora. E a minha filha é uma criança que ela acredita muito em Papai do Céu, sabe? E ela pediu para Papai do Céu não levar, mas levaram. Então eu não sei hoje o que tem no coração dela, sabe? E eu acredito porque tudo que ela queria sempre, ela rezava à noite para pedir pro Papai do Céu. Então é muito difícil para mim imaginar que hoje a minha filha tá lá rezando, porque eu tenho certeza que ela tá pedindo pra mamãe dela, que ela tá pedindo para falar e ela tá sendo impedida. Porque, Leniel, não é nenhum direito meu de ter acesso às minhas filhas, mas é um direito das crianças de ter acesso à mãe. O foco é na sua filha, nessas crianças. Eu tô lutando com todas as minhas forças contra 2 países, simplesmente para amar e proteger as minhas filhas. Eu nunca fiz nada contra elas, eu sempre amei, cuidei com todo o amor possível, com todo o carinho, para que elas tivessem uma vida digna, para poder preservar elas de toda a maldade, sabe? Que elas passaram, o que elas poderiam passar. Eu cheguei aqui no Brasil na época, 4 anos atrás, eu fui chamada para dar entrevista, mas eu não quis, porque eu não queria expor elas, eu queria preservar a imagem delas. E hoje eu tô aqui falando, expondo tudo isso, porque hoje é o que eu tenho, é a minha voz. Enquanto eu podia lutar, que eu tinha força para lutar sozinha, eu lutava por elas e aguentava tudo. E eu tinha elas comigo. Hoje elas não estão mais, e hoje o que eu tenho é a minha voz, é gritar para todo mundo entender a barbaridade que fizeram. Precisa te apoiar, né? Como seres humanos, entendeu? Como brasileiros, como pais, a gente precisa te apoiar, entendeu? Eu acho que é um dever de todos nós, né? Além de orar, né? Todos nós estamos orando para que a Júlia e a Bela voltem, mas acho que é um dever de todos nós de gritar junto com você. Eu acho que, Leniel, algumas pessoas me falaram assim, isso é impossível de acontecer. E assim, para mim, impossível seria eu dizer assim, eu quero sumir agora, fechar meus olhos, ficar invisível, me teletransportar, pegar minhas filhas e voltar. Isso é impossível. Agora, no caso das minhas filhas, é só uma assinatura. Sim. É um papel. É querer fazer. É querer fazer. Sim, não é impossível. Não. É uma pessoa pegar, se sensibilizar com o caso. E hoje você, o Ministério Público, né, tá só pra gente... o Ministério Público tá no agravo, né? O Ministério Público Federal, não é isso? De sustentação lá junto com... tá no TS4, não é isso? TRF2 no Rio, e vai subir agora pro STJ, e aí vai ser designado uma turma, um ministro relator, onde vai pegar esse agravo e julgar favorável ou não a esse recurso. Ministro, por favor, é uma mãe pedindo, né? Olha a resposta que nós vamos dar pro Brasil inteiro, para brasileiros que estão lá fora, né, agora, para nós que lutamos pelos nossos filhos. É uma mãe pedindo socorro, uma brasileira com seus filhos, com as 2 meninas lindas que agora nós não sabemos nem o que está acontecendo, né? A ONU, a UNICEF, esses órgãos internacionais, estão ajudando de alguma maneira, te procuraram de alguma maneira, porque no meu caso procuraram, você está tendo algum tipo de apoio, quer pedir esse apoio aqui, eu acho uma parte importante. Quero, e Leniel, assim, essa parte política acabou entrando, né, eu comecei a ter a ajuda dessas senadoras, eu conhecia muito pouco desse meio político. Isso é importante falar, porque muita gente que assiste a gente, que não tá na luta com a gente, que só tá... é mais um... Olha lá, né? É um pai que perdeu um filho, uma mãe que as filhas estão lá fora.
não sabe o quão difícil é fazer justiça, né? Muito difícil. Quão difícil é para a gente conseguir retornar com a Júlia e a Bela para o nosso país, porque é uma coisa que parece simples, né? O que você falou da caneta, mas toda a dificuldade de contexto, de sistema, de burocracia que envolve, né? Fazer justiça no nosso país, ela é muito difícil, né? Nesse sentido, muitos ficam falando, porque política, estão falando com político, a nossa ida a Brasília, né, a gente procurar a senadora, procurar um deputado. Eu costumo dizer, Leniel, assim, no caso das minhas filhas, da Júlia e Isabela, não existe direita e esquerda, não existe partido político, não existe, para mim... Acho que nenhum desses seria um maluco, ou direita ou esquerda, de falar que é contra um negócio desse. É conta de uma luta digna como essa, correto? Não existe partido, não existe crença. A gente está falando de duas crianças que pedem socorro, que precisam ser protegidas. Sim. E essa ajuda é muito importante. Pedir ajuda para político é importante porque os políticos estão lá justamente para fazer justiça, para poder cumprir as leis, para fiscalizar e saber se está sendo feito corretamente e se não está sendo feito corretamente, qual que são as novas leis que a gente possa criar. Que a gente possa criar novas leis de proteção à criança, de proteção à mulher, que a gente possa fazer de forma diferente. Eu espero que a Convenção de Haia ela possa ser seguida e ser aplicada de forma mais humana, com uma certa proteção maior à criança, sabe? De alguma forma, Leniel, eu não sei por que eu tenho que estar passando por isso, mas eu espero que isso tenha algum propósito de estar acontecendo. Por algum motivo eu fui escolhida, por algum motivo as minhas filhas foram escolhidas, mas talvez seja para algo muito maior, para que elas possam salvar outras crianças também, para que a vida delas, esse sofrimento, e eu espero, Leniel, assim, que essa história, tudo isso que elas estão vivendo, essa exposição toda, não seja sinal para elas de vergonha, mas que seja um orgulho, que elas carreguem isso no peito delas como uma vitória, como um orgulho na vida delas, como parte da história, que elas tenham muito orgulho da mãe delas. No futuro breve ela volte para estar no lugar onde ela nunca deveria ter saído, que é do seu lado, do lado da mãe. E elas amam o Brasil, elas amam tem um vídeo da minha filhinha, ela tinha 3 aninhos de idade e ela sabia cantar o hino à bandeira todinho, e elas estudavam na escola. Brasileira. Foram criadas com arroz. Queria estar agora com a camisa da seleção, amarelinha, né? Elas amam, eu fico pensando assim, a gente mora aqui num bairro maravilhoso, bem pertinho da praia, então elas foram criadas na praia, na areia, no sol, brincando na piscina, e hoje elas estão lá no inverno europeu, sem nada disso, com pessoas mais frias, e não foi essa realidade que elas viveram. E elas devem estar sentindo uma diferença absurda de não saber nada disso. Elas foram tiradas brutalmente das suas casas. Não deveriam ter saído. Queria convidar a todos, não sei se você tem aí uma hashtag, né? Mas pelo programa, pelo esse canal, pelo esse podcast, eu queria subir aí, que todos que puderem, subam, hashtag basta, né? Criamos esse BastaCast aí justamente por causa disso, né? É um pedido de basta. Tivemos juntos, né? Num evento, né? Com pedido de apoio, né? Do Basta. Basta de violência, basta o que fizeram com suas filhas, o que estão fazendo com você, ninguém aguenta mais com relação a isso, né? E queria todos aí que estão assistindo a gente, que vão assistir a gente, que basta puxem aí, hashtag em suas redes sociais, ninguém aguenta mais em relação a isso. Hashtag volta Júlia Isabela. Hashtag volta Júlia Isabela, uma ótima hashtag, já vou começar volta Júlia Isabela. Eu acho que é uma forma de todos nós aí em redes sociais, aí quem nos acompanha, de manifestar a sua repugna, né, com relação a isso e querer nos apoiar. É um pedido de apoio. Temos aí já para mais de 2 anos que todos que nos acompanham pedem lá, hashtag Justiça por Henri Borel, também uma hashtag que já estamos aí com mais de quase 10 mil pessoas que colocaram, né? E eu espero que isso se prolifere para que a gente consiga trazer num futuro próximo, né, rápido, a Júlia e a Bela. Bom, então já finalizando, eu queria te fazer um pedido, né, para todos aqui que nos acompanham, todos que passam por aqui, o Henri, né, quem acompanha a história do caso do meu filho,
o Henri deixou uma foto, né, ali, que é um pedido de justiça, hoje no nosso país. Muitos juristas, muitas pessoas, artistas já fizeram, né, com as mãozinhas azuis, inclusive tá aqui a canequinha. É uma foto que o Henri, ele faz, né, de forma, é um basta, e hoje tá virando um símbolo nosso de luta, né, pedido de luta para acabar com essa violência tão elevada, cada vez mais elevada, esse índice de criminalidade a níveis estratosféricos e essa impunidade, né, essa injustiça, posso dizer assim, que é o caso das suas filhas. É uma grande injustiça que cometeram, Raquel, tá? Você não tem culpa. Eu já falei isso pra você lá no começo, você não tem culpa de nada disso. Você fez o que eu acho que eu queria que a mãe, né, que tivesse feito, né? Você é uma guerreira. Outro dia eu vi um vídeo, né, de uma galinha protegendo os pintinhos com relação a uma águia. Eu vi. Você viu? Vi. E ali uma águia super, né, muito mais forte, sei lá, na proporção de 10 vezes mais do que aquela galinha, e ela vai lá e protege os pintinhos e ela consegue salvar. Uhum. E você, instintivamente, como mãe, né, fez isso, né, e é louvável o que você fez, Raquel, entendeu? O que você tá fazendo. A gente vai trazer Júlia e a Bela de volta. Conta comigo, sempre falei. Não sabia como fazer, assim como no dia que eu perco meu filho, eu não sabia o que faria, né? Também criei uma rede social que ganhou uma proporção estratosférica, enorme, e são pessoas do bem. Então a gente vê que tem pessoas do bem que estão aí para nos apoiar, que não concordam com o que está acontecendo, e eu quero te fazer esse pedido, né? Que a gente vai caminhar junto, vamos caminhar, fazer, né, as mãozinhas aí junto do basta aqui, da caneca. Ela tá aqui. Aqui. Eu vou fazer, e eu sou o primeiro nessa história aqui, né, eu sou o primeiro a, quando quero pintar, eu já pinto logo a minha. Eu acho que o Henri adorava azul, tá? Pra ele, se você perguntasse pro Henri, qual a cor que você gosta mais, era o azul. E lógico, pra mim é o azul também, é a cor que eu mais gosto. E era da Júlia também. Era da Júlia também. A Júlia gostava de azul. Então, nós vamos, quando Júlia e a Bela tiverem aqui, a gente vai trazer ela de novo. Eu quero que elas façam também, né? Isso viralizou, isso tá aí todas as pessoas que acompanham a gente fizeram também, que tiveram lá, vão estar no júri com a gente, vão estar aí lutando. É um movimento de apoio aí para Raquel, para o Henri, para outras crianças, outras famílias que não aguentam mais essa onda de violência, de impunidade, de injustiça. A outra. Tá vendo como é que isso é contagiante, né? Você quer mais, quer pintar mais, e eu também. E é um ótimo movimento. E obrigado por estar aqui, né? Eu que agradeço. Com a gente. Agora, pra mim, já ficou mais fácil. Vamos, pra quem tá nos vendo, vamos falar junto? Basta? Basta. Aqui, Raquel. Eu vou, se você puder deixar a suazinha aí, eu vou deixar a minha aqui. Prontinho. Aqui. Deixamos o nosso basta. Basta violência. Basta violência. Basta a impunidade. Basta essas mães que estão pedindo socorro e voltando para o seu país de origem por causa que estão sofrendo agressão, por estar sofrendo violência. Basta a impunidade com relação a isso. Isso é um grito aqui de um pai, de uma mãe, de todos aí que estão conosco nessa luta. E continuem nos apoiando, sigam a Raquel, sigam-nos, né,
nessa luta por justiça no nosso país. Caneca. Vou botar aqui a caneca, eu vou te dar. Então tá suja, tá, Raquel? Tô te dando a minha canequinha. Essa aqui obrigada. É sua, tá? Obrigada. Essa é do programa. Obrigada, você vai lá pra casa agora. Linda, né? Obrigada. Obrigado, Raquel. E, querido, estamos finalizamos já com a mão suja. Você queria deixar algum recado, alguma coisa? Mais um pedido de justiça, o que você quiser. Esse é o espaço pra gente estar nessa luta. Agradecer esse espaço, agradecer você novamente pela sua luta, pela sua batalha, por estar inspirando, assim, né? Trazendo essa conscientização para que as pessoas entendam que essa violência contra as crianças precisam acabar e que a gente precisa muito da ajuda do judiciário, dessas pessoas que possam fazer alguma coisa para mudar essa realidade tão triste que afeta tantas crianças aqui pelo Brasil, né? Crianças que estão sendo violentadas. Então, é um pedido de socorro para que a gente possa olhar pelas nossas crianças com mais amor, com mais carinho, com mais empatia, porque todos nós já fomos crianças um dia. E eu tenho certeza que se você fosse uma criança sendo abusada, que você gostaria que tivesse um Leniel, uma Raquel clamando por você, porque as crianças, infelizmente, elas não têm voz. Sim. Nós somos as vozes das crianças e elas precisam muito da gente, da nossa força, da nossa perseverança, da nossa esperança. E então vamos cuidar mais das nossas crianças. Conta com a gente nessa luta, tá, Raquel? Obrigada, Leniel. Espero que no próximo aqui você já volte com o Júlia e a Bela aqui pra gente fazer bagunça. Quem nos acompanhe, por favor, ó, telefone 21 9 80 90 80 90, é o novo telefone da Associação Henri Borel. Temos o aplicativo Instituto Henri Borel lá nas plataformas da Apple e Android. Quem puder lá baixar o aplicativo, tem canal de denúncia, serem voluntários. Quiserem também curtir, www.henriborel.com.br é o nosso site. Temos também o aplicativo da Associação Henri Borel Associação. Vários canais que foram criados de apoio, de denúncia, de voluntariado, de todos que puderem nos ajudar, tá? Para a gente conseguir apoiar e ajudar mais gente, mais e mais gente, nós precisamos do seu apoio. Basta!